Bom, assunto em alta, IA generativa, né? E é bom quando a gente recebe amigos aqui, né? Eu também Tô falando sou de amigo, você né? não, Gus. Tô falando de você não. Tô falando do meu amigo JP. Seja muito bem-vindo, Jota. Muito obrigado, A casa é senhores. sua. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Boa. E é um assunto aí que eu sei que você está estudando já há um tempo, né? Opa, você tem vários desde- mergulhos aí. Desde 2020. Boa. É um assunto que a gente... Às vezes eu falo pro Gus que eu tô com overdose de ouvir tanta gente falando e muita gente ainda não sabe o que é. É isso. Diferente de 2023, já virou realidade agora, né? É isso aí. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a IA generativa como um todo e o impacto dela nos negócios. Mas antes, JP, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Queria saber onde você começou, como Pô, você legal. entrou na área de tecnologia, Legal. sua experiência com growth aí, que eu sei que você tem bastante conquistas nessa frente. Sou um cara um pouco peculiar na minha Boa. trajetória, mas vamos lá. Eu trabalho com tecnologia desde os 12 anos de idade, cara. Comecei quando era tudo muito mato alto, assim, montando servidor, montando máquina. Eu tive um padrinho muito bom na área de tecnologia que me adotou e me deu muita oportunidade, né, de crescimento. E aí eu comecei com 12 anos, saía da escola, ia trabalhar, montar máquina. Aí depois comecei a trabalhar com rede, aí chegou a internet no Brasil. E esse cara que era meu padrinho me indicou para a primeira agência de internet do Brasil, que era a Fuzz Internet Solutions. E ali mudou minha vida, cara, porque como eu já tinha morado fora, que eu tinha ido morar com a minha mãe, eu já falava muito inglês, então para mim era muito fácil pegar documentação, estudar, essas coisas. E acabei me desenrolando muito nessa parte de tecnologia voltada para infraestrutura mesmo, engenharia, né? E depois de um tempo eu acabei meio que evoluindo e fui indo um pouco mais para a área de negócio. E aí comecei a aplicar esse know-how técnico mais para processo, para security, compliance, auditoria. Que aí eu fui para o mercado financeiro. Fiquei um tempo no mercado financeiro, tanto em banco quanto corretoras de valores. Inclusive fui head de produto de corretoras de valores aí de home broker, operação institucional. E quando eu estava no mercado financeiro, esses meus padrinhos do passado me conectaram com um grupo de empreendedores aqui do Brasil. E esses caras estavam namorando um modelo de startup que estava rolando lá nos Estados Unidos. Eles queriam fazer um copycat aqui no Brasil, que era uma plataforma de pesquisa mobile, via celular. Então, de um lado, a gente tinha o usuário respondendo pesquisa, e do outro lado, a gente tinha empresas comprando o resultado dessas pesquisas, e a gente intermediando isso, como se fosse um modelo meio que parecido de um marketplace, né? Um modelo de negócio multifacetado. E aí que o bichinho do empreendedorismo me picou, né, cara? Peguei gosto pela coisa, ali eu entrei como um gestor de produto, escalamos essa operação aí, eu tive a felicidade de vender ela, que é a Opinion, a gente vendeu em 2016, e dali, de 2016 em diante, eu fui para o mundo do B2B SaaS, cara. Aí mudou a minha vida, né? Eu sempre quis ir para esse mundo de SaaS, a famosa religião do SaaS, a ciência do SaaS, né? E aí eu fui para o Octadesk, do Octadesk a gente pegou uma operação ali que tinha 12 clientes, e quando eu saí de lá, ela já estava com mais de 400 clientes. Hoje é uma operação que tem quase 4 mil clientes aí, foi vendida para a Local Web, né? Legal. O Octadesk é um aplicativo de chat, né? Então, a solução de É uma chat. solução de atendimento multicanal, né? Então, eles atendem por e-mail, WhatsApp, SMS, Instagram, Facebook. Legal. É bem bacana. Eu brinco, Caião, que eu vendi uma startup e ajudei a escalar outra e quebrei uma também. Então, eu tenho esse... Passou pelas 3 fases. Depois, eu acho que essa história do quebrou é uma história, assim, depois pra gente trocar uma outra ideia que tem muito Boa. aprendizado bom, cara. Legal demais. Eu ia perguntar para o João Paulo, ele tem atuado recentemente com IA generativa, a gente comentou no começo de Isso aí. 2020, né? E começou um hype muito grande no final de 2022 e comecinho de 2023, mas você já vinha estudando. Como é que você vê esse panorama nos últimos 4 anos de IA generativa? Pô, foi bem legal, assim, só passando um pouquinho antes da IA generativa. Eu tive a oportunidade na Weevil, que foi uma essa startup que eu fundei, que eu quebrei também. A gente era uma empresa de inteligência de dados e, obviamente, você está tratando dados. Se você não tem a máquina tratando o dado para você, você vai ter o humano tratando, né? Então, para escalar o negócio, a gente não teve como, tivemos que investir em AI, mas nessa época ainda não tinha AI generativa. Então, foi ali que eu comecei a trabalhar mesmo, comecei a entender o trabalho que é montar um modelo de machine learning, o trabalho que é treinar um modelo, quanto que tem de pessoas envolvidas para fazer data labeling, é um processo duro. Que hoje, com a IA generativa, a gente praticamente não enfrenta isso, porque o modelo já vem pré-treinado, né? Já se investiram milhões nesse pré-treinamento desse modelo. E aí eu estava com um desafio na Weevil, na época, e eu tenho um amigo que hoje ele mora em Miami, mas na época ele estava um pouquinho mais lá para o lado da Califórnia, e ele já estava com acesso no GPT-2 na época.
E eu falei para ele, ô, você consegue me arrumar um acesso aí, um beta pela sua empresa? Eu pago, se for o caso. E ali ele me arrumou um acesso ao beta do GPT-2, tinha acabado de lançar. E, cara, eu fiquei muito assustado na hora que eu usei a primeira vez, que, tipo, eu peguei um problema que eu já estava tendo na Weaver, eu já estava investindo, assim, meses de treinamento e tuning do modelo, eu peguei o mesmo desafio, coloquei no GPT-2 e ele respondeu perfeito, que era um negócio de classificar cargo. Então, eu crawleava um dado do LinkedIn, e aí eu conseguia classificar cargo, nível de senioridade, departamento, e eu tinha treinado o modelo para fazer isso. Quando eu pus no GPT-2, ele acertou de primeira, cara. Eu dei 3 exemplos para ele. Com qualidade, né? Com qualidade. Eu falei, meu, que isso? Obviamente que quando veio o GPT-3.5, foi um negócio completamente diferente, né? Sim, até pelo volume de dados que você trabalhou, né? Pois é. E em 2023 a gente estava muito ainda no rescaldo do lançamento do GPT 3.5 ali, né? Falou-se, todo mundo no Q1, Q2 estava ali tentando ver o que saía de IA generativa. Agora a gente já tem outros players no mercado. Em um ano avançou demais, né? Muito. Hoje você vê, né, quem é predominante no mercado, obviamente a OpenAI, você tem a Anthropic também, com o Sonnet, que acabou de lançar, modelos bons, performando em benchmark igual, ou até mesmo melhor que o GPT. E daí também vem o Google com o Gemini, né, que é o que eu menos tenho usado. Eu uso bastante OpenAI, uso o Anthropic, o Sonnet, e também faço alguns testes com os modelos open source, no caso da Meta, que é o Llama, né? Agora a gente está no Llama 3, no caso. Isso. É uma briga de gigantes. E Jota, o que você enxerga ainda que não foi discutido ou não foi explorado dentro desse tema que merecia mais atenção? Assim? Tem algum ponto específico que... Pô, a gente sabe, né, Caio? Acho que tanto você também, principalmente vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem na Maita, né, de transformação digital, vocês estão muito próximo de processo, de maturidade de tecnologia, maturidade de dados. E a gente vê muito, obviamente, tem muita gente entusiasmada, tem muita gente estudando, pesquisando, mas o que eu estou vendo que está fazendo falta é aplicação prática mesmo. As pessoas pegarem um problema de negócio extremamente relevante, onde faz sentido pôr a máquina, né, e realmente montar esse processo. E até comentei com o Gus aí num dos bate-papos que a gente teve, né, que a gente está desenvolvendo esse trabalho aí com vocês. Eu acho que hoje, tá, galera, sendo super simplista, tá? Pensa que a gente tem 3 tipos de tarefa. A gente tem a tarefa que uma é executada pelo humano, 100% pelo humano, e às vezes nem faz sentido ter a máquina executando. A gente tem a tarefa que faz sentido ser o que a gente chama de human in the loop, né? Que é o humano mais a máquina. E a gente sabe que tem tarefas que faz muito mais sentido ser 100% a máquina. Então, quando a gente olha numa visão de processo, a gente entende quais são as atividades, né? A gente fala, opa, aqui é um ótimo use case para AI. Então, a minha sensação tem bastante entusiasta, tem bastante gente aí, mas tá faltando gente que realmente está pegando o problema de negócio e debulhando em cima, né? Fazer problem framing, sabe? Realmente trabalhar o problema. O pessoal que é menos versado, às vezes, acha que a IA vai resolver todo o problema dele, né? E, na verdade, a ideação se confunde, às vezes, com um pouco de RPA, às vezes confunde com um pouquinho de human in the loop, como você comentou, que o humano ainda tem que tomar uma decisão, né? Então, tem que ter esse enquadramento correto. Eu estava, desde o ano passado, fazendo um comentário em relação a isso, que a gente precisava antes a gente vinha do negócio para a tecnologia, né? A gente partia do problema e procurava a tecnologia para resolver. E aí eu senti um pouco na IA generativa que a gente fez o caminho reverso. Então agora a gente tem a tecnologia e a gente estava caçando problemas para resolver. Você não acha que está faltando um pouquinho de conhecimento sobre IA generativa dentro das áreas de negócio para a gente começar a voltar do problema para a solução? Porque você foi muito pontual, né? Cirúrgico, no caso de... Eu olho os processos. E aí, quando eu começo a falar de processos, eu já começo a olhar um pouco mais para negócio. É inevitável, né? Inevitável. Quando você olha para processo, você começa a falar de negócio. Você não acha que está faltando esse conhecimento sobre IA generativa, e especificamente nos times de negócio? Com certeza. Porque, queira ou não, a gente estava comentando agora há pouco, aqui antes da gente entrar na sala, educação é um pilar extremamente importante, né, nessa tecnologia. Porque você tem que entender quais são as limitações. A tecnologia tem limitação pra caramba ainda, né? Não é à toa que tem vários momentos que o humano precisa estar no loop. Não dá pra... Eu, particularmente, eu não tenho... Tem muito use case que eu não tenho confiança de falar assim, deixa 100% no automático. Prefiro muito mais ir no modelo meio que copilot, o humano junto com a máquina, que dá mais negócio. E já deu um ganho de produtividade enorme, né? Acho que, pegando um gancho no que você falou, Caio, que eu acho bem legal...
e até coisas que a gente tem debatido aí nessas iniciativas que a gente está conversando, se a gente for olhar a aplicação de IA generativa, a gente pode olhar que é uma ótica de eficiência operacional. Então, como é que eu pego um processo de negócio dentro da empresa que faz sentido e torna esse processo mais eficiente com a máquina, certo? Aonde que isso está dando muito bom? Vamos falar de departamento onde está funcionando legal. Atendimento ao cliente, suporte, customer experience, customer success, sales, vendas, né? Também tem espaço muito bom. Marketing, produto e tecnologia ali, aquele mix. Então, essas são as áreas que mais têm benefício. Se você trabalha em uma dessas áreas, você tem que estar envolvido com a IA generativa. Você tem que estar olhando para isso e você tem que implementar. E eu acho que um ponto bacana, Caio, que você comentou, é o lance do tipo, poxa, eu tenho que começar a usar, eu tenho que começar a aplicá-la no meu dia a dia e realmente tentar se forçar, se policiar a utilizar. Porque senão, como é que você vai cobrar seu time? Como é que você vai trazer isso para dentro de casa se você não é o exemplo e você não está ali realmente entendendo aonde funciona bem e aonde não está, né? Até porque tem as fases de entendimento, né? A gente começa a fase de aceitação, começa a usar, começa a entender, depois acho que tem que aplicar. E aí eu vejo um abismo entre eu vou aplicar algo que eles não sabem o que é. Então, acho que parte muito disso. E gostei da lista que você trouxe de casos de uso, né? De áreas, assim. E, Jota, aproveitando, como que você vê isso em outras áreas, como, por exemplo, você falou de atendimento, eu já comecei a pensar na galera telemarketing ali, customer experience é o pós-venda, etc e tal. Vendas demais, né? A gente já vê o tanto de empresa que está usando isso, algumas até de forma inconveniente. Ostensiva e inconveniente. Exato. Como que você vê isso, por exemplo, numa área jurídica? Nossa, que a galera tem texto infinito e acho que tem aplicabilidade. E acho que tem outras áreas, né? Tem a saúde vindo forte também, com algumas, não só da generativa, mas uso de IA, de fato. Como é que você olha para as outras áreas aí? O que você tem visto? Acho que você pegou duas áreas incríveis para a gente comentar. Primeiro, falando de legal, queira ou não, a gente está falando de Large Language Model, né? Total. Eles são treinados em processamento de linguagem natural. Então, eles sabem interpretar contrato e tudo mais. Então, tem muita aplicação para legal e traz muito resultado. Poxa, a gente que é um pouco mais, galera, revelando um pouco da idade aí, a gente que é um pouco mais cabelo branco, a gente olhava os processos tanto de área de legal dentro de banco, essas coisas, ou até mesmo empresas de advogados. Era um processo incrível de contratação de estagiário, de contratação de trainee, formação de trainee, porque esses caras que fazem o trabalho grosso de digerir e levar o consolidado, né, para o advogado em si mais sênior. E hoje a máquina está fazendo esse trabalho, né, de avaliar contrato, identificar inconsistência, identificar ponto de atenção. Então, é uma das áreas que mais se beneficia, tá? E aí que eu acho legal que você levantou de saúde, de health, se eu não me engano, acho que é da IBM, tem estudos onde não é necessariamente AI generativa, mas acho que já veio um pouco antes, machine learning já tinha assertividade de mais de 90% em diagnóstico, principalmente diagnóstico de imagem, né, que fazer reconhecimento de padrão de imagem. Isso já é realidade, né? Já é realidade, players, né? já é realidade. A gente tem projetos em clientes hoje fazendo isso, né, de forma bem interessante também. A gente vê dentro desses próprios clientes novas iniciativas nascendo já com esse viés mais de onde a gente pode otimizar com o uso de IA ali para ter ganho. E aí, ainda falando de área, Jota, eu tô falando bastante. Pode falar. Você deixa eu falar? Deixa eu falar, pode falar. Não fica acanhado não, Você Gu. não ficou bravo que ele falou de cabelo branco, não, né? Tá tudo bem, né? Não tem problema, tem cabelo branco, não sei o que é isso. Não, aqui os três têm, né? Então estamos em casa, meu é tá tudo cinza. certo. O meu tá cada vez O que eu pior. não tenho de cabelo, eu tenho de barba branca. O meu, quando não cai, ele tá ficando branco. Isso que é foda, mas enfim. A área educacional, Jota. Eu acho que, além do... Óbvio, ela vai se beneficiar de alguma forma, mas a gente tem um desafio muito grande também em termos de IA generativa. O Gus tem filhos novos, você acha que o seu ainda não tá indo pra escola? Não, eu né? tenho 4 meses. Tem 4 meses. Então, eu tenho uma já em fase escolar e ela vai começar a ter essas questões. Não sei se você já enfrentou isso, Gus. Já enfrentei caso da minha filha fazer redação com o ChatGPT. Cara, é isso. Tem esse desafio educacional, né? O que você acha disso? Ou, putz, é uma coisa que é meio inevitável e... Eu acho que é inevitável e eu acho que as instituições e os professores têm que abraçar isso e entender como que tem que encaixar. Não tem como correr, né? E tem pessoas, né, esses caras aí que fazem previsão de trends, né, de tecnologia, que eles acreditam que todo mundo vai ter o seu companion, né, o seu
seu copiloto, o seu parceiro, o seu assistente. E eu acho que vai acontecer muito isso com essas crianças e com esses jovens. Eles vão ter um copiloto que vai acompanhar ele durante o processo dele educacional. Só que a questão é quem que vai desenvolver esses copilotos, né? Quem vai garantir, por exemplo, que ele não tem viés, que ele não tem bias, né? Para até não influenciar em outras questões, não só educacionais, mas de visão política. Visão de mundo, né? Visão de mundo, entendeu? Eu vi uma entrevista dias que a pessoa falava que o modelo educacional ele vai ter que ser revisto. Desafiado. Concordo. O modelo de prova, o modelo que você avalia o aluno, o modelo que você toca as coisas dentro de uma escola hoje, por exemplo. Naquela exemplo besta, né? Hoje o cara tem que preencher as respostas dentro de uma avaliação. E nesse novo modelo, talvez faça mais sentido ele explicar o que está ali. Né? Num ponto de vista não de só Ctrl-C, Ctrl-V, mas e aí, qual é o seu entendimento disso, né? Mas isso também demanda muito do professor, né? Tá demais. Como é que escala isso? Como é que escala? Isso é complicado. Talvez com LLM, né? Coloca mais IA. Mais uma. A IA que corrige. Coloca mais IA. Cara, não... Deixa eu fazer uma pergunta para o João. João, na IA tradicional, falando de machine learning, aquela mais do hard skill de deep learning, modelos de classificação, tinha um caminho de aprendizado, né? Aprender algoritmos, aprender estatística e assim por diante. Na IA generativa, como é que você vê esse caminho de aprendizado? Porque parece que a gente consome tudo muito mais pronto, mais as a service, né? Sim, bem legal a pergunta, Gus. Bem legal e muito pertinente. Você já viu, tanto você quanto o Caio, vocês já viram algumas apresentações minhas, alguns materiais. E tem um material que eu peguei no OpenAI Dev Day, que foi incrível o evento. Galera, quem ainda não assistiu, pode acessar lá no canal oficial da OpenAI. Tem lá o OpenAI Dev Day, tem vários vídeos, vale muito a pena, porque aí você está vendo informação da fonte, né? Eu brinco, né? Quem quer beber água limpa, bebe água da fonte, né? E lá é a fonte onde você tem que olhar, lá na Anthropic e tudo mais. E aí, o que eu acho legal é assim, pensa que a primeira coisa que a gente tem que entender é fazer engenharia de prompt. Porque você não está preocupado com fazer treinamento. Quem já fez o treinamento inicial desses modelos foi a Meta, foi a OpenAI, foi o Google. Essa galera já investiu um caminhão de dinheiro para fazer o treinamento. Então, primeiro você vai para uma engenharia de prompt. E aí você começa a testar e ver se sua engenharia de prompt está trazendo o resultado que você espera. Se não funcionou exatamente como você esperava com a engenharia de prompt, aí você vai pular para uma segunda etapa, que é construir um knowledge base, que é construir uma base de conhecimento proprietária que você vai acoplar junto com a sua engenharia de prompt. Então, ou seja, você começa a trazer um contexto da sua empresa, do seu negócio, do seu desafio, junto com a AI. Então, você monta um knowledge base, está fazendo uma engenharia de prompt e já começa a ter mais resultado. Com essa engenharia de prompt, você também tem duas coisas mega relevantes, que chama Data Embedding e RAG, né? Que você trazer em tempo real de execução do seu prompt, você trazer informações de outras fontes, de outros data sources, alimentar dentro do seu prompt e levar isso como contexto para a máquina. Que a gente fala que é como se fosse um pré-treinamento em tempo real, entendeu? Que você está trazendo dado e levando para a máquina. Aí esse dado pode ser exemplo, pode ser contexto, pode ser várias informações. Por último, a gente vai cair em fine tuning. Então, ou seja, fiz engenharia de prompt, montei knowledge base proprietário, fiz RAG, fiz data embedding, ainda senti que não está com o resultado que eu queria, aí você vai realmente fazer um processo de adicionar uma nova camada de treinamento no seu modelo, entendeu? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. O RAG que a gente está falando é o RAG, né? RAG. É o Retrieval Augmented Generation. Acho que é Generative, alguma coisa assim. Esse é quando o serviço ali de IA, ele busca o dado na hora do prompt, né? Ele não é pré-treinado. Acho que teve uma LLM que eu testei esses dias que eu perguntei o resultado da última Mega Sena, que era meia hora atrás, ela conseguiu trazer. É isso? Então, ou seja, hoje se você usa, por exemplo, o GPT-4, o GPT-4o, o GPT novo, aí, o Mini, quando você está usando dentro do GPT, quando está habilitado ele fazer consulta via browser, em tempo real o que está acontecendo é que ele escreveu um código que vai lá, crawleia alguma informação de fora, traz para dentro, interpreta e coloca junto da sua resposta. Então, o GPT, de certa maneira, ele faz RAG. Agora, vou dar alguns exemplos de RAG para vocês. Eu faço um processo muito de inteligência de mercado, quando eu estou trabalhando com startup, estou trabalhando com algumas empresas de tecnologia. Então, quando eu não tenho informação, eu fico batendo direto na internet, buscando essas informações e alimento em tempo real meu prompt para eu poder trazer um contexto mais real, mais focado no que eu estou trabalhando. Outro exemplo que acontece muito, você tem seu banco de dados lá, vamos dizer, um SQL da vida,
e você quer trazer informações ali do seu cliente ou do seu produto para mandar para a AI. Aí você faz essa consulta, ou seja, você entendeu o que o usuário precisa, você faz uma busca no seu banco, traz essa informação, alimenta junto do prompt e manda para a AI, entendeu? Porque o banco é mais dinâmico, né, do que o treinamento prévio, como é o modelo de conhecimento, né? É bem interessante, cara. Legal. E acho que tem coisas legais, assim, como o pessoal aqui é mais tech, né, a gente acaba ficando um pouco mais em casa aqui para falar algumas coisas. Mas, por exemplo, quando você pegar um texto, né? Vocês já testaram aqueles chats, aqueles PDF chat de PDF, vocês já viram? Não. Como Chat que é? de PDF? Tipo, você carrega um PDF, é uma plataforma, tem várias Tá. dessas daí. Você carrega um PDF dentro da plataforma, eles indexam todo o conteúdo do PDF, transforma isso num vetor, né? Então, ou seja, ele pega aquele texto, quebra em vários bloquinhos de texto, transforma isso num vetor, que é uma relevância estatística, e joga isso para um banco de dados de vetor. Que aí a AI sabe conversar com esse banco de dados de vetor. Então, é nesse momento que você está construindo um knowledge base compatível com uma AI generativa. Quando você está fazendo esse processo, você está indexando informação, né? Você está dando mais contexto para a máquina a partir do knowledge base proprietário. O que é legal? Mesmo que é um processo simples, isso daí tem aplicação para muita coisa diferente. Então, você vê que pode parecer maluquice minha, mas eu não acho a tecnologia em si muito complicada, tá? Eu acho que ainda está em fase muito embrionária de se definir padrão, de se definir um monte de coisa. Mas, pô, a gente que é mais velho de tecnologia, cara, a gente já enfrentou muita coisa muito difícil, muito complexa de trabalhar. Uma barreira muito maior e muitas coisas ao mesmo tempo, né? Sem dúvida. E esses caras, esses chats de PDF que você comentou, eles usam o OpenAI de alguma forma? Tem o OpenAI, você pode plugar qualquer modelo, né, por baixo. Entendi. O próprio GPT não faz essa indexação em banco de vetor, né? Ele faz, sim. Por baixo dos panos ele faz. Você pode subir um documento e falar, olha, vou te mandar esse documento e depois eu vou fazer perguntas sobre ele. Isso eu já fiz. Vocês já montaram um assistente na OpenAI? Vocês já chegaram a montar um assistente lá? Eu acho que você já fez lá. A gente tá fazendo isso com Baião, né? Com Baião em São Carlos. Isso. Por exemplo, quando você monta um assistente, você tem uma opção lá que você pode carregar arquivos dentro do assistente, tá? Então, quando você está carregando arquivo nele, por baixo do pano, obviamente que a OpenAI está fazendo um negócio super user-friendly, o mais simplificado possível. Mas por baixo do pano ele está fazendo o mesmo processo. Ele está pegando aquele arquivo que você subiu, está indexando ele, colocando num banco de dados de vetor lá, e ele está conectando essa engenharia de prompt que você montou no assistente nesse vector database. Boa, legal. Dentro do GPT eu já usei bastante esse case aí de subir PDFs e fazer perguntas, né, sobre o conteúdo. Ou até planilhas, análise de dados e tudo mais, acho que... Eu tenho vários. Assim, o que é legal, tá, turma? Começa a prestar atenção em trabalhos que você executa de forma repetitiva no seu dia a dia e, com isso, começa a pensar se faz sentido você ter uma certa automação utilizando AI. Vou dar exemplo meu, por exemplo. Eu faço muita Unique Value Proposition, eu faço muita análise SWOT, 5W2H. O que eu fui fazendo? Esses caras que eu uso muito, eu comecei a criar assistentes meus. Só que eu não criei do zero. Aí vai uma outra dica, galera. Posso ter um momento hacker aqui? Claro, eu ia chegar nessa pergunta para você sobre ferramentas que você usa para... Vocês permitem um momento hacker aqui? Fica à vontade. Turma, você quando está usando um GPT ou qualquer sistema de AI, existe um lance muito bacana que chama guardrails, que é como se fosse o guarda-reio de estrada mesmo, né? Para manter você naquela faixa. Então, ou seja, o próprio OpenAI, ela tem guarda-reios. Por exemplo, se você for na OpenAI agora e falar assim, me ensine a fazer uma bomba. Existe um guarda-reio lá falando, isso é antiético, isso não é correto, não pode. Então, lá na policy dele, ele vai te bloquear, ele vai te falar. Por que eu estou falando de guarda-reio? Porque nos assistentes virtuais que essa galera monta, teoricamente, as pessoas tinham que implementar guarda-reio também. E as pessoas não implementam. E aí, o que acontece? Você pode dar um comando em qualquer assistente da OpenAI pedindo para ele te mostrar as instruções iniciais que foram utilizadas para gerar aquele assistente. O que ele vai fazer? Ele vai te renderizar toda a engenharia de prompt que o cara que criou o assistente montou por trás. E aí, o que eu faço? Putz, eu vou montar um assistente. Ou vou fazer uma engenharia de prompt hoje. Eu procuro prompts na internet. Eu tenho um banco de dados meu proprietário de 60 mil prompts que eu montei, que fui comprando prompt, fazendo um monte de coisa. E aí eu pego os assistentes que eu usei, que eu testei, e eu faço isso. Eu dou o comando pedindo as instruções iniciais. Aí eu pego as instruções de meia dúzia de GPTs assistentes que eu gosto, separo todos esses em vários prompts, certo? E vou lá, volto no GPT e falo assim, pega todos esses prompts aqui e resume numa estrutura de prompt única.
E aí você tem um novo prompt. Eu tenho um novo assistente pronto. Legal. E o que você usa para fazer assistentes além do GPT? Eu uso... Pô, galera, eu gosto de brincar, mas eu sou um gambiarreiro digital, né? Vocês conhecem o Mineiro da Growth... Vocês conhecem o Mineiro do Growth Leaders Academy? Sabem quem é? Não conheço, não. O Mineiro é um cara muito fera, um cara de produto muito bom, que veio da RD Station. Pô, o cara tem um track record incrível e me ajudou muito em vários momentos. E o Mineiro, ele tem esse termo que ele fala que é os gambiarreiros digitais. Que é? Os caras que sabem mexer com ferramentas low-code, com automação, com APIs. Então, eu me considero um baita de um gambiarreiro digital. Eu sou o cara que usa várias ferramentas low-code. Então, por exemplo, eu uso o N8N muito. Para quem não conhece o N8N, turma, o N8N é uma ferramenta que é um paralelo como se fosse um Zapier, um Make, só que ele é open source. Então, você consegue rodar ali na sua infraestrutura e você não precisa pagar licenciamento por isso e pode rolar em altos volumes. Uso uma outra ferramenta também que é incrível, chama Flowise. Em projetos de AI generativa, é muito comum você ver as pessoas utilizando uma biblioteca que chama LangChain. LangChain, LlamaIndex, LangGraph, e o que o pessoal do Flowise fez foi criar uma camada low-code em cima dessas bibliotecas. É incrível. Então, o meu processo, Caião, hoje, tá? Para você entender como é que eu trabalho com o projeto de AI generativo. Isso é uma baita dica, viu, galera? Que é o seguinte, ó. Primeiro você vai lá e faz engenharia de prompt. E aí você pode fazer todos esses hacks que eu falei de ir atrás de prompts já do mercado. Depois que você montou, testou o assistente e viu que está funcionando legal, você quer montar um negócio diferente que a OpenAI não vai te entregar, tu vai para um Flowise, porque vai ser rápido. Você vai por isso rápido de pé, vai conseguir testar e tudo mais. Depois que você passou essa fase de POC, está funcionando, você quer montar um negócio ainda mais escalável, aí tu pula para um N8N que ele aguenta um belo de um volume de processamento. Depois, se o N8N não é o caso, você quer ter um negócio mais escalável ainda, aí não tem jeito, você tem que descer em código. Aí você realmente vai escrever código. Mas olha que legal, é muito prático, é muito rápido para você sair do zero. Você não fica totalmente dependente de tecnologia para começar a testar, validar conceito, entendeu? Não tem que sair codando, né, de cara. Tem, E essas ferramentas... tem dois pontos interessantes aí, né? O low-code ou no-code envolvido, então a pessoa não precisa saber programar para começar alguma coisa. E todas essas ferramentas que você comentou, se eu não me engano, elas têm uma versão trial. Ou até uma versão free até certo limite, né? Isso aí. Então a galera que está em casa, ela consegue ali rapidamente começar a testar as coisas sem ter custo. E, cara, com conhecimento talvez de YouTube ali, dando uma olhada, fazendo experimentação, né? Pequenas coisas. Mas já começar a sair do zero, né? Acho que é bem isso, né? Total. Você falou para mim uma palavra muito importante, YouTube, cara. Turma, conhecimento está disponível para todo mundo. Quem tem vontade, quer ir atrás, abre o GPT, pergunta, vai no YouTube, pesquisa. Pô, lá no IFTL, a gente já está na 4ª turma lá do AI for Tech, da nossa formação lá de AI. Poxa, o tempo inteiro o pessoal me pergunta, pô, mas como é que você aprende essas coisas? Eu vou no YouTube, cara. Tem muita gente ensinando muita coisa boa. É só sentar lá, assistir vídeo de meia hora, de 1 hora, que você vai sair do outro lado. Boa. E dentro dessa gama de ferramentas, Jota, tem mais alguma ferramenta que você costuma usar? O que você recomenda de ferramentas? Assim, um overview geral de ferramentas que dá para trazer aí no contexto de inovação sobre IA generativa. Tá, vamos lá. De low-code / no-code. N8N, que a gente falou. Langflow, que é um concorrente do Flowise, e o Flowise em si. Inclusive, o Langflow é de uns brasileiros e foi comprado por uma empresa, acho que chama DataStack, se eu não me engano. Os caras bem bacana aí. Inclusive, estão fazendo um concurso agora, acho que é 50 mil reais, acho que é o prêmio, cara, para fomentar a comunidade de AI generativa aqui no Brasil. Legal. Tá bem bacana esse processo. Então, ferramentas de automação, né? Nesse caso. Porque acho que um ponto importante, pegando esse gancho de ferramentas, a turma acha que projeto de AI generativa, 70%, 80% do projeto é AI. E não é. O Pareto é o contrário. 20%, 30% AI, os outros 70%, 80% é data pipeline, é preparação de dataset, é automação. É a ferramenta de vocês que apoia esse processo, o Hub, né? Então, poxa, uma ferramenta igual o Hub ajuda o cara a preparar toda essa esteira, né? Para depois, para quem não conhece o Hub, turma, vale a pena conhecer, é uma ferramenta bem bacana aí de integração, de automação do pessoal da Maita. Então, ou seja, uma ferramenta como o Hub ajuda todo esse 70%, 80%, né? E aí, obviamente, os outros 20%, 30% você vai para um modelo de AI generativo, um modelo pré-treinado.
Aí pulando outras ferramentas que a gente usa nesse processo. Banco de dados de vetor. Então, quem usa Postgres, se quiser, dá para instalar uma extensão dentro do Postgres que você consegue ter vetor lá dentro. Eu uso muito um que chama Pinecone, eu uso Free também, que é bem legal. Tem um outro que chama ChromaDB. Então, ou seja, banco de dados de vetor tem alguns aí relevantes no mercado. Outra ferramenta que eu uso bastante, e essa é uma dica ótima, viu, galera? Que é o seguinte, a gente que mexe com tecnologia, a gente sabe o quanto que é importante observability, monitoramento de performance e tudo mais. E quando a gente está desenvolvendo esses, vamos dizer, GenAI Apps ou LLM Apps, são essas aplicações que têm AI embarcada, você tem que ter observability também. Porque senão você não vai saber se, tipo, o resultado que está saindo do outro lado é bom, quanto que está consumindo de token, quanto que está custando isso, porque tem muita gente que está desenvolvendo projeto de AI e não está se ligando no quanto vai vir de custo de token. Então, é importante ter observabilidade. Vamos olhar aqui, ó, a gente tem um stack, ó, automação, tem, obviamente, os próprios modelos, né? OpenAI, Anthropic, Llama. Depois a gente tem esses bancos de dados de vetor e aí, por último, a gente tem essas ferramentas de observability, que no caso tem o LangSmith, que é bem legal, e tem o LangFuse também, que são ferramentas para observability para modelos de LLM. Ah, legal. De aplicações de LLM, na verdade. Bacana, show de bola. E pra galera se aprofundar nisso, você acha que o YouTube é o primeiro caminho? Tem alguma coisa que você... Algum outro trajeto aí que você recomenda pra galera? Poxa, e eu gosto muito do YouTube. Tem... Eu não vou... Acho que é deeplearning.ai, se eu não me engano. É isso mesmo. Né? É incrível o conteúdo que é do pessoal do Udemy, né? Do Coursera. Do Coursera, né? O Andrew Ng. Esse cara é fera, esse Andrew Ng. E o conteúdo deles são muito bons, é bem completo. Então é uma trilha que leva a pessoa para um outro patamar, entendeu? Legal demais. Tá bom. E a gente percebe agora um movimento regulatório grande, né, João? Governos, União Europeia, Brasil também, deputado em geral querendo botar amarras e tudo mais. Como é que você vê essa questão regulatória, legislação com IA generativa? Legal. Inclusive, tenho um projeto aí que eu estou tocando com uns parceiros, que é um projeto bem grande para o governo. A gente está fazendo um piloto para eles e esse projeto envolve desde machine learning tradicional, reconhecimento de imagem, OCR, incrível o projeto. E aí existe uma bifurcação nesse projeto que se o machine learning tradicional não resolveu, em algum momento a gente joga alguns processos para a AI generativa trabalhar. E aí, quando a gente foi tocar esse projeto, a primeira premissa do governo foi data center no Brasil, questão de LGPD, e, obviamente, privacidade de dados e tudo mais. E aí você começa a esbarrar, por exemplo, se você vai bater na OpenAI, você vai entender que você vai ter que ir lá na Azure, né, contratar um modelo Enterprise para ter uma garantia de privacidade de informação diferente. Mas, sincerão, quem garante que todas essas informações que a gente está imputando para esses modelos, esse domínio de informação que a gente está desenvolvendo aos nossos clientes parceiros, que esses caras não vão pegar essas informações e vão usar para um pré-treinamento ou criação de um agente, verticalização de inteligência? A gente não garante. Só existe um jeito, na minha opinião, existe um jeito de garantir. Eu ter uma infraestrutura proprietária e rodar um modelo open source, tipo um Llama 3. Aí você está garantindo que ninguém vai encostar naquela infraestrutura no seu modelo, no caso. Está no seu domínio, né? Está no seu domínio. Mas eu acho que isso vai pegar... já está pegando. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Entendi. Legal. Tem alguma grande regulamentação já aplicada que você acha que já mudou algum jogo? Eu, particularmente, não lembro de nenhuma grande game change, assim, de... IA generativa, não. Eu lembro Ainda não. Teve aquela iniciativa no metrô, alguns anos atrás, de reconhecimento facial, depois foi barrado, né? Mas era a visão computacional. O que está rolando é aquele movimento, né, que eles fizeram lá nos Estados Unidos, que reuniu Elon Musk, reuniu todos os caras de tech lá, para começar a debater, né, a questão de regulamentação e tudo mais, né? E eu acho que isso daí vai longe ainda. Tem que ter um envolvimento do privado e do público. Não tem como. Ainda mais esses caras lá nos Estados Unidos que estão dominando a bagaça, né? Igual você falou, ninguém garante que o cara por trás dos panos ali não esteja fazendo alguma coisa. Isso acho que é um desafio também, né? Porque tem grandes corporações, a gente pode falar de 3, 4 meio que dominando a bagaça, né? A gente tem a OpenAI, Microsoft colocando dinheiro em todo mundo, a Amazon também colocando dinheiro em todo mundo. Google forte. Anthropic, né? Ela é investida também, Anthropic? A Amazon investiu no Anthropic. Eu nem lembro se a Microsoft também não pôs dinheiro no Anthropic. Acho que até tem um dinheiro da Microsoft lá. Mas aí você olha, por exemplo, você entra na AWS, né, na Amazon,
Aí lá no Bedrock, né, que toda a plataforma de AI generativa que eles estão provendo, que é bem legal. Lá você tem Anthropic, lá para você usar em modelo de API. Aí você olha do outro lado a Microsoft, tem a OpenAI para você usar em modelo de API lá dentro do Azure, né? Pode crer. E aí, obviamente, o Google com o Gemini, né? Com Com Gemini. toda a estrutura dele lá dentro da própria GCP lá, né? Do Google Tem um que Cloud. chama Mistral também, não tem? Tem o Mistral Open Source, é bem bacana. Ó, galera, uma dica legal, tá? Together.ai é uma baita de uma ferramenta aí, onde se você vai falar, poxa, eu queria testar esses modelos open source, né? Entra nesse Together.ai que vai ter esse modelo que o Gustavo falou, que é o Mistral, vai ter o Llama para você testar também. Outro legal também, que está de graça por enquanto, não sei se vocês conhecem, uma empresa que chama Grok com Q, não com K, o com K é do Elon Musk. Tá, não vi não. O Grok com Q, eles estão desenvolvendo uma tecnologia de LPU, que eu acho que é Learning Processing Unit, alguma coisa assim, que é um processador diferente mesmo para utilização com AI generativa, com Large Language Model. E eu acho que para desenvolvimento dos modelos e teste, eles estão liberando vários modelos desses open source para você usar de graça, entendeu? Interessante. É Grok bem com legal. Q, né? Grok com Q, é bem bacana. Tá bom. E aí vamos pegar o Grok com K, o Dr. Elon Musk aí, eu acho que ontem ou antes de ontem saiu um podcast novo dele aí. Eles acabaram de colocar em 90 dias um baita de um data center novo aí para treinar a versão 3 do modelo do Grok lá. Legal demais. E, Jota, falando aí de... A gente vai quase caminhando para o fim, até não tomar muito tempo do nosso convidado, né? Verdades e mitos. O que você acha que... Acho que verdades a gente falou bastante aqui, né? Algumas verdades. Mas o que você poderia classificar que a AI generativa não é? Ou que estão falando e, putz, não é bem assim... Ou tem uma expectativa muito alta, né? Que pra eu não pode ser conhecer. também. Pô, Tem algum... tem uma legal, tem uma polêmica, hein? Vai, mano, solta, Posso vambora. soltar a bomba? Então é nóis. Seguinte, tem muita gente falando de agentes, né? Agente para cá, agente para lá. Ó, eu tô trabalhando com AI generativa aí já tem quase 3 anos, com força mesmo. Eu falo, agente não é a solução de todos os problemas. Tem muita gente que acha que agente é a solução de tudo. Agente, é super difícil você controlar o que ele faz, é super difícil você fazer observability dele, monitoramento no detalhe do que ele está fazendo. Tem os use cases certos, não é para sair implementando em qualquer lugar. E outra, agente consome token, gasta uma boa grana, não é um negócio que qualquer coisa funciona. Vou te falar aonde eu gosto de usar agente. Eu tô com um projeto piloto que eu tô montando, que sabe SDR de vendas? Sei. Que é o Sales Development Representative, que é o cara de pré-vendas, no caso, né, que fica qualificando o lead. Pô, existe um problema enorme nesse negócio de pré-vendas, de gente que faz muito volume de lead e não consegue dar atenção pro usuário no tempo hábil. Porque a gente sabe que se o cara entrou no meu site, preencheu o form, o chatbot ali, se em 5 minutos eu respondo para ele, ou no mesmo instante, a taxa de conversão aumenta muito. Então esse é um problema que tem que resolver, um baita de um problema bom. Porque, pô, é grana. Quando você resolve um problema que está relacionado com grana, dificilmente alguém não vai te largar. E aí o que a gente está criando? Um agente utilizando voz. É incrível a solução que a gente está usando. Você não percebe que é máquina. Parece um humano falando. E é um agente. Então ele opera super solto. Ele tem umas instruções e tudo mais. A gente treinou não. A gente preparou esse agente para ele trabalhar com bunch e spin selling. Então, ou seja, agente tem o lugar certo para colocar. Não é um negócio que dá, sai implementando para qualquer coisa. Tem situações que eu prefiro muito mais ser um assistente, ser um copiloto, ter humano envolvido na validação, entendeu? Porque um negócio que é legal, Caio, obviamente que essas máquinas estão evoluindo, esses modelos estão evoluindo muito. Hoje a gente tem modelos, se eu não me engano, o GPT-4 foi treinado, acho que o investimento de treinamento do GPT-4 foi na ordem de quase 100 milhões de dólares, se eu não me engano. Aí fica a pergunta, né? O que vai acontecer quando a gente tiver um investimento na ordem de $1 bilhão de treinamento desses modelos? Não é à toa que a Microsoft, junto com a OpenAI, estão construindo um data center para isso, né? Por que eu falo? Eu acho muito importante ser... Igual a gente brinca, né? Tem gente que dá tiro de bazuca para matar um passarinho. Com a AI não é diferente. Você tem que entender o problema e usar a ferramenta certa para aquele problema certo. E quando a gente põe o humano no meio, a gente está garantindo que a qualidade do contexto e da entrega que a máquina vai fazer, ela está alinhada. Então, acho que um negócio bem bacana de compartilhar, que eu vejo acontecendo muito, tá? Pensa que você tem um problema. Geralmente a galera acha que vai resolver o problema com uma engenharia de prompt só. Vai fazer aquele prompt gigantesco. E às vezes não é isso. Às vezes é fazer o que a gente já faz em tecnologia há muito tempo.
pegar um problema maior, decompor em problemas menores, montar isso numa estrutura de processo, um workflow, e aí eu executo o que a gente chama de prompt chain, tá? Eu executo o prompt aqui, a saída desse prompt alimenta a próxima etapa, próxima engenharia, e por aí vai. Então, ou seja, quando a gente está fazendo isso, e nesses momentos, quando a gente está passando a informação de uma engenharia de prompt para o próximo, e você tem humano, às vezes, aqui, você está garantindo que a qualidade que eu estou alimentando a máquina na próxima etapa tá legal, entendeu? Legal, maravilha. Pegou o código? Ele falou que a gente não resolve problemas, mas a gente resolve. A gente resolve bastante. Tá Mas certo, resolve, é pô. isso. Mas resolve. Tá Esse cara tá no certo, time errado. Você é isso tem pro aí. marketing. Mas não acham que eu não sou a favor de agente, eu sou a favor, Não, mas tá no certo. use case certo, Tá entendeu? claro, tá Sim, claro. sim. Não, cara... Vai lá, Mas vai. é porque tem uma conceituação aí que acho que nem todo mundo tá sabendo. A diferença entre agente e assistente, você consegue explicar? Ó, o agente, existe muito conceito de agente supervisionado e de agente autônomo. O que a gente mais vê é esses cenários de agente autônomo. Que foi que nem eu falei para vocês. Pô, eu tô treinando um agente autônomo para ser um pré-vendedor. Uhum. Eu dei as premissas para ele, valeu. Ele vai trabalhar sozinho, Ele vai né? trabalhar sozinho. Então, ele tem um objetivo. Olha que legal, eu não estou dando uma tarefa para ele executar, um agente. Eu estou dando um objetivo para ele, eu estou dando um goal. Qual que é o objetivo dele? Ele tem que buscar uma reunião para o meu vendedor. Mas ele tem que buscar uma reunião de um lead qualificado, de um lead bom. Uhum. Então, ou seja, eu dou o drive para ele, dou o que ele precisa de contexto, dou o que ele precisa de informação para ele performar bem, e ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tá respondendo, por exemplo, sozinho, um chat, alguma coisa do tipo, né? Ele Um agente. liga para a pessoa, ele pergunta se a pessoa está bem, se está tudo bom, se é um bom momento para falar naquela hora. E aí ele começa a fazer as perguntas do framework, do spin selling. Começa a qualificar mesmo o lead, entendeu? Entendi, muito E legal. eu nem falei para ele assim, ó, você vai ter que executar nessa ordem. Eu falei, ó, essas são as perguntas que você tem que fazer. Execute na ordem que você acha que vai conectar melhor Perfeito. com a conversa que você está tendo, entendeu? E olha que legal, a gente montou isso para voz. Eu vou pegar essa mesma engenharia de prompt, depois que eu termine esse fluxo agora de voz, eu vou pegar uma engenharia de prompt muito parecida e vou fazer de WhatsApp. Uhum. Vou pegar a mesma engenharia de prompt muito parecida e vou fazer do chatbot que roda no site. Então existe um reaproveitamento do lance, entendeu? Eu acho que isso significa, então, que as ligações que a gente recebe para Vão mudar o aumentar. plano do celular vão aumentar muito, né? Vai. Com os agentes. Vou continuar xingando. É isso. Vai. Tá bom. Boa. E o que a gente, assim, vamos falar de um futuro, um universo, assim, de curto prazo, né? Não dá para falar nada de muito longo prazo com IA generativa. O que você vê nos próximos 6 meses, um ano? O que tá mudando, assim? Ó, isso não... O que se espera ver? Isso não é palavra minha, isso daí é o que a turma está falando. Tem muita gente falando que existe uma desaceleração da tecnologia, que realmente faz sentido, porque tem muita coisa que a gente já entendeu como é que funciona e qual que vai ser o padrão que vai ser adotado, né? Mas eu acho que o que vai acontecer agora, obviamente, a gente vai ter modelos maiores, com mais parâmetros, com mais treinamento, com mais investimento, e já está confirmada essa hipótese dos caras que, tipo, quanto maior o modelo e esse fine-tuning for bem feito, ele vai continuar crescendo e vai continuar melhorando. Tanto é que a OpenAI soltou recente uma classificação lá de 5 níveis, não sei se vocês viram isso, que é quando eles acreditam que a gente vai alcançar a famosa AGI, né? Artificial General Intelligence, né? E aí, por que eu acho legal essa pergunta sua, Gus? Os modelos já existem, concorda? O que eles estão criando agora, pensa assim, ó, para o usuário final, vamos dizer que eu quero escrever uma Unique Value Proposition, pegando o meu use case. Ele vai automaticamente entender o meu problema e ele já vai ter agentes criados lá da própria OpenAI, da própria Anthropic, e ele vai entender o problema do usuário e ele vai ficar roteando o usuário já automaticamente entre esses agentes, e esses agentes já vão ter knowledge base, fine-tuning, tudo proprietário. Então, ou seja, a gente já tem o Large Language Model pronto. Agora eles estão colocando uma camada em cima, adicional, de agente, de inteligência, de knowledge base verticalizado, e vão fazer toda essa inteligência de roteamento. Isso é um negócio que vai acontecer, já é claro. Outra coisa interessante, o Google DeepMind, eles trabalhavam muito com duas, acho que chama não sei se vocês ouviram falar, chama Keystar, e tinha uma outra tecnologia, que são tecnologias que ela ajuda a ficar avaliando o modelo de forma automatizada, e ele tem como se fosse uma tabela, como se fosse uma gamificação, onde conforme o modelo vai acertando e vai fazendo coisas corretas, tem um modelo de reward, de recompensa,
que acontece? Conforme o modelo vai fazendo coisas certas e o humano, vamos dizer, o humano, ou a própria máquina está avaliando e falando, ó, fez a coisa certa, essa tabela começa a ter uma repriorização de recompensa. Ou seja, você está meio que ali retroalimentando o modelo em tempo real para ele ficar cada vez mais inteligente com base num sistema de reward, que é isso que a OpenAI está incorporando agora, no que a galera achava que era o GPT-5, que agora virou o projeto Strawberry, na verdade. Ou seja, os caras estão catando um monte de tecnologia que já tinham e tecnologias novas que saíram, então incorporando em cima dos modelos como agora. se fosse um metamodelo, um super modelão, uma assembleia de modelos, uma coisa assim. Assembleia de modelos. Tipo... E isso que você falou é legal, porque tem os modelos multimodais também, né? Que também é outra baita tendência. Então, ou seja, para quem não sabe, o modelo multimodal, ele sabe trabalhar com imagem, ele sabe trabalhar com texto, ou seja, ele sabe tanto áudio, gerar imagem, né? Perfeito. A áudio. Ele sabe tanto gerar imagem quanto analisar imagem. Ele sabe gerar texto, sabe analisar texto. Áudio, sabe gerar áudio, analisar áudio. Então, esses modelos é uma baita tendência. Perfeito, maravilha. Muito bom. Jota? Eu ia perguntar do livro para ele, se ele tem alguma... o livro, Gus. Desculpa, a gente costuma cara. sempre perguntar para os nossos convidados se tem algum livro de impacto, pode ser relacionado ao assunto aqui, algo de growth, o que você achar que vale a pena. Pô, legal. Eu gosto muito de um livro que chama Blitzscaling, onde ali o pessoal mostra como realmente você prioriza o crescimento, você prioriza a geração de receita a qualquer custo para fazer a empresa crescer. Eu acho que um dos erros que eu cometi nessa minha última empreitada aí, que foi ao Ivo, foi me preocupar muito com o desenvolvimento de produto, um negócio que a gente debateu, né? Muito dinheiro upfront, muito investimento para pôr um produto robusto, maduro, de pé, e pequei muito na distribuição, né? No go-to-market. Então, esse livro ele traz esse equilíbrio, sabe? Gerar valor, acelerar o processo, pôr produto na rua, validar rápido. Blitzscaling. Blitzscaling é incrível. Legal. Muito bem. Muito bom. Cara, obrigado demais vocês. pelo tempo, pela participação, por essa aula sobre IA generativa. Acho que a gente vai ter muita coisa aí para falar para frente sobre IA generativa. É sempre um prazer estar contigo. Obrigado por essa honra aí, né, Gus? Galera, 3 Cs, hein? Curte, compartilha e comenta, porque eu quero voltar. Esse assunto é dinâmico, tem que voltar toda hora. Tem que voltar, mesmo. né, meu? Eu quero voltar aqui de novo, pô. É isso aí, muito obrigado. Próximo a gente volta tomando um negocinho mais tarde, né? Galera, é muito cedo pra gente estar tomando um negócio ainda. Eu sou a favor desse novo modelo. Boa, né? Pode beber de com manhã, álcool. De manhãzinha, né? Ninguém sabe que hora que a gente tá gravando. Eu ia falar o horário agora. É um pouco cedo agora, pessoal, mas tudo Eu bem. quase tomei o licor 43 ali com o café, mas Boa. falei, não, 10 horas da manhã, não dá, não. E não é sexta ainda. Nem... Mas tudo bem, show de bola. Jota, mais uma vez, Galera, obrigado. muito obrigado. Prazerzaço estar com Tamo vocês. junto. Obrigado, Jota. Obrigado vocês. É isso. Valeu, turma. Tamo Obrigado, junto. Gus. Até mais. Até a próxima, pessoal. Valeu.